bicho tá pra chegar, eu tenho certeza que o padre João não vai querer benzer a cachorra. Não vai benzer por quê? O que é que tem demais? Eu mesmo já tive um cavalo bento. Que isso, Chicó? Já estou ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. E quando se pede uma explicação, vem sempre com não sei, só sei que foi assim. Mas eu tive mesmo cavalo, meu filho. O que que eu vou fazer? Vou mentir, dizer que não tive? Você vive com essas histórias, depois reclama porque o povo diz que você é sem confiança. Eu sem confiança? Antônio Martins tá aí pra dar as provas que eu digo. É, Antônio Martinho, faz 3 anos que ele morreu. Mas era vivo quando eu tive o bicho. Quando você teve o bicho e foi você que pariu o cavalo, Chicó. Eu não, mas do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada. Mês passado a mulher teve um na Serra do Araripe, lá pros lados do Ceará. É, isso é coisa de seca. Acaba nisso essa fome. Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. Comida é mais barata, coisa que se pode vender. Mas seu cavalo Bento, como foi? Cavalo bom como aquele, nunca tinha visto. Uma vez corremos atrás de uma garrota das 6 da manhã até as 6 da tarde sem parar nenhum momento. Fui derrubar o boi já de noitinha. O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi. E você corria atrás dos dois juntos assim de uma vez? Corria, é proibido? Não, mas eu me admiro deles correrem tanto tempo juntos sem se apartarem. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. 17 horas montado e o cavalo ali comigo, sem reclamar nada. Eu me admirava era se ele reclamasse. Comecei a correr da Ribeira do Taperoá na Paraíba, pois bem, quando dei fé já tava em Sergipe. É a Sergipe e o Rio São Francisco, Chicó. Eita! Lá vem vocês com mania de pergunta, João. É claro, tenho que saber. Como foi que você passou? Não lhe disse que o cavalo era bento? Por isso que eu não me admiro mais de nada. Cachorro bento, cavalo bento, tudo isso eu já vi. É, mas não há de ser com suas lorotas que nós vamos convencer o padre João. As margens do rio Taperoá, sua origem se deu entre ricas e belas proles. A querida Paraíba nos acolheu no sítio Batalhão, o oásis do meu Cariri, onde tropas, comboios e boiadas se deleitavam em teu seio a dormir. Com muita bravura e perseverança da gente forte do meu Cariri, com fé, amor e esperança nos belos dias que hão de vir. És fruto da luta de um povo fiel vencedor. Perante a Paraíba, és a boa semente, és a terra sedente, futuro promissor. Meu Taperoá, a tua gente acredita em Deus. São muitas as tuas bênçãos, a riqueza entre todas nos concedeu. És perto, meu torrão, um recanto do imenso Brasil. Pobre flora, singela fazenda, e o que alenta nossos corações. Tesouro imenso de conhecimento, na cultura tu és a maior. Na dança, música e poesia são teus valores, grande teor. És fruto da luz.
Senhores vaqueiros, essa é a voz vibrante do Pavão Velho Boiador, um dos apresentadores de rodeio e vaquejada dessa situação, região do nosso querido e amável Taperoá. Então, em nome de Jordão, em nome Nos embalos do reino. do grupo que faz parte dos embalos do reino, estou fazendo esse clipezinho, um tape pequeno e grande no tamanho, em nome do meu amigo Jordão, inclusive da família Pimenta, do qual fui um dos tais a aprender e viver nesse mundo de rodeio e vaquejada através do Parque Melquiades Pimenta. Também desejando, desde já, um abraço a meu amigo Adailton, proprietário hoje, em nome do casal Alberto Madruga, da família Madruga e Parque, e Gídio Madruga, aqui da fazenda Cosme Pinto, do qual eu nunca chamei essas festas do Parque Gídio Madruga. Então, Eduardo, para vocês eu digo assim, começando e gravando esse evento, digamos que em nome de Caranguejo, o aperitivo nacional das antigas Caranguejos, Casa Grande, em nome da Itaipaiva Cerveja do momento, então, senhores vaqueiros, a partir de agora, aperte as luvas e esquente as montarias, que somente a partir de agora o cantão vai começar a piar. O cantão começa a piar e a primeira dupla na pista vem de Nino Rafael e Josivan. É a dupla de irmãos que representa os Rafaels, do qual me lembro muito desse nome em todas as vaquejadas, desde Maiada Alegre, quando o Parque Cascavel funcionava em nome de Nino, lá em Santo André de Gujão, então a Pedro Castor, Toninho Castor, lá em Juazeirinho. Um abraço a todo o pessoal da Vila Cowboy, do meu amigo Carlito, lá de Umbuzeiro, proprietário da Vila Cowboy. Em nome também da grande vaquejada de Campina Grande, Pedro Freire, Ivano Cunha Lima, e digamos a todos um abraço desse poeta Pavão Velho Boiador. Então, meu amigo Jordão, para você vai a poesiazinha. E antes de uma poesia, eu quero citar um versozinho de gado, em nome da pessoa de Marcílio, do nosso querido Taperoá, que não podia esquecer de dizer que epa, pra Marcílio que vivia correndo mais na queijada, um rebanho de nega amada pra gente dançar forró. Nós pulava num pé só e o povo assim nos deriva, e o maior cavaleiro da família Patativa. Também Nino Rafael, que Deus levou, foi embora. Pra ele eu deixo a memória e gravada tá também. Nós enfrenta até o trem. Pra ele eu tiro o chapéu e também para Marcílio e pra Nino de Rafael. E então é assim, meu amigo Jordão. E o pavão tem na plumagem o seu painel colorido. Deus pintou sem compra tinta e moldurou pincel comprido. Eu não sei como Deus pinta, que eu tenho pincel e tinta e não pinto nem parecido. Continuando, Jordão, o embalo sonoro da vaquejada, quero dizer a você que em nome de todos os taperoaenses, nós hoje traz uma das grandes lembranças de Zé Pimenta, de Soberano, de Retrato, Xililique, de Capitão e Coió da família Pimenta, Xililique e Retrato, do qual levei muita cipuada deles dois, muita queda, tô vivo, mas a vida é assim. O Jordão continua dizendo que, eu vou citar uma poesiazinha que é um forró, e isso tá na faixa de número 7 de Amazon, tá com os Nonato, Raimundo Costa, Raimundo Nonato, lá em João Pessoa, na abertura do Cantos e Contos e outros e outros. Quando eu disse, para poder combater as estiagens, lembrando os senhores vaqueiros que é um forró, como eu estou sem acompanhamento, hoje aqui vai ser só uma declaração em termos da poesia. E então, vamos lá. Para poder combater as estiagens é preciso criar nova estrutura,
para o povo viver de agricultura sem ter falta de grão e nem de pastagem. Precisavam de mais de 100 barragens, que são poucas essas 6 que aqui estão. Lima, Campos, Coremas, Buqueirão, Sobradinho e Oroz, que é um justiceiro. Se os políticos irrigassem o Nordeste brasileiro, acabava as misérias do sertão. Prosseguindo, diz assim: desde o tempo do grande JK, meu amigo Jordão Pimenta, o problema para o pobre se expande de irrigar Paraíba, Rio Grande, Piauí, Pernambuco e o Ceará. Viva os homens jogando a Deus dará, sem saber se esse tempo vem ou não. Uns informam que é falta de atenção, outros dizem que é falta do dinheiro. Se os políticos irrigassem esse Nordeste brasileiro, acabavam as misérias do sertão. E prosseguindo, Jordão, quero te dizer que passa anos, sai ano nada muda, o problema tornando-se ignotos. Se é para Taperoá que queremos mais ajuda, e a crise ficando mais aguda, e os políticos dessa terra, aonde é que estão? Só no discurso, na promessa, saudação. Não resolve a carência dos roceiros, se eles mesmos irrigassem esse Nordeste brasileiro, acabava a miséria do sertão. E por que não, Jordão? O exemplo do Egito, um país que era seco e intranquilo, tomou água emprestada ao rio Nilo e acabando o pavor de um povo aflito no lugar que era seco e esquisito. Ninguém mais teve medo do verão. E que uma água espalhada pelo chão fez baixio em lugar do tabuleiro, mas se os políticos irrigassem esse Nordeste brasileiro, acabavam as misérias do sertão. Prosseguindo, meu amigo Jordão Pimenta, quero dizer que é um prazer estar gravando esse clipezinho, um tapezinho a seu lado, a um pedido da família Pimenta, que é, com certeza, do qual eu fui nascido e criado na Lagoa do Meio, Cacimba de Pedra. E o Diego Zé Pimenta me deixa muita saudade. E falta ainda 2 refrões para a gente terminar esse tema. Prosseguindo, diga assim: e então só Deus mesmo, Jordão, é ator do firmamento, arquiteto supremo, luz legítima, poderá ajudar um povo vítima deste golpe de dor e sofrimento. Morre o homem por falta de alimento, as crianças com desidratação, morre o gado por falta de ração, de muquém, de capim, de facheiro. Agora, se os políticos irrigassem esse Nordeste brasileiro, acabava a miséria do sertão. A todos os vaqueiros, só falta esse refrão e termina essa toada. Lembrem-se a todos que é um forró. Eu estou só declamando para meu amigo Jordão, da família Pimenta, que está fazendo um trabalho enorme em torno de todas as vaquejadas mundiais. Digamos assim, o pobre tem, Jordão, tanto azar de uma maneira que no meio da seca perigosa morre a vaca doente de aftosa, morre um burro que tem de andar para feira, a mulher adoece de papeiro e o menino adoece de cesão. Por azar ainda vem eu, o velho pavão, roubo a última galinha do terreiro. Mas se os políticos, Jordão, irrigassem esse Nordeste brasileiro, acabavam as misérias do sertão. E então, aplausos para quem for aplauso, vaias para quem for vaias. Isso é um trabalho nosso, em nome de todos os forrozeiros, e tem o 17 registrada na universidade desde o tempo que meu amigo Petrônio falecido era prefeito da cidade de Santo André, ao lado de outro seu irmão da família chamado Fendelon Dantas, que foi um dos reitores da Universidade da Paraíba. Está com meu amigo Mazan, está com Raimundo Nonato Costa, Delmiro Barro, Vicente Neres e outros forrozeiros. E então, Jordão, em nome do seu trabalho, repete, por favor. Nos embalos do reino. Nos embalos do reino. Embalos do Reino. Seu trabalho é em nome dos Embalos do Reino,
nós estamos hoje com uma cultura imensa voltando ao movimento de vaquejada, que queriam acabar, mas a vaquejada permanece e eu estou aqui, Jordão, para ajudar toda a vaqueirama, está perto de você, como família Pimenta, lembrando Zé de Assis Pimenta, que foi prefeito dessa terra. Não falando em política, mas falando na qualidade que era, Parque Melquíades Pimenta, lá em Cacimba de Pedra, Parque Egídio Madruga, que é uma estrutura muito forte do meu pequeno torrão Taperoá, que é aqui na Fazenda Cosme Pinto. Um abraço a todos, sejam bem-vindos a quem vir ou for às vaquejadas a partir de hoje e de agora, ok? Da voz vibrante de Pavão Aboiador, encerrando a nossa carreira, ok? Muitos estudiosos apontam que a origem da corrida de argolinha remonta ao período medieval e tratava-se de uma competição das chamadas justas entre os cavaleiros reais. Presente no interior do Nordeste e norte de Minas Gerais, a argolinha é praticada desde a colonização ibérica. Por aqui, é o vaqueiro a figura que compete neste jogo de habilidade e destreza, que envolve não somente cavalos, mas também lanças. Esta corrida funciona da seguinte maneira: os vaqueiros montam seus cavalos e devem retirar com a ponta de sua lança pequenas argolas, que se encontram presas por barbantes em postes enfeitados e coloridos ao longo do percurso. Sempre em alta velocidade, estes homens exercitam pontaria e domínio sobre a sela para resgatar estas argolinhas. Segundo o conto popular, as argolinhas são similares aos anéis e devem ser ofertadas às mulheres ou às pretendentes dos competidores, como símbolo de apreço. Há quem diga que foi assim que Lampião conquistou Maria Bonita, dando para ela as argolinhas que resgatou numa corrida. Romântico, não? Tomamos nota da realização de argolinha no nosso município, nas comunidades rurais da Lagoa de Onça e no rancho de Paulo Xavier, no Jatobá da Serra. A formidável corrida realizada em Batalhão. Cordel da autoria de Antônio Coelho de Souza. Erato sempre me inspira em momentos que preciso. O astro-rei abre as mãos, as coisas que idealizo. Apolo baixo sereno, ordenará o terreno em campos que me utilizo. O velho tempo passado, do qual sinto saudade, esportes que se usavam pela naturalidade, o carreinismo os levou, o modernismo chamou para dentro da cidade. Aprecie meus leitores, portanto, o poema meu, que trata de uma corrida que em Batalhão se deu. Do sertão ao litoral, o mais sensacional que minha pena escreveu, pois ali eu vi de fato homens uniformizados, todos em trajes de esportes, por partidos abrilhantados, assim se combinaram e por capricho levaram cavalos bons e amestrados. Foi aos 8 de agosto que a festa começara, de acordo então aos números que o programa anunciara. Com a mera tranquilidade, em plena felicidade, aos 10 findara. Aqui eu peço ao leitor para dispensar atenção, acionar o modelo da festa em Batalhão, pois observando vi o povo chegando ali fazendo reunião. O povo se transportava, a gadanha e a caminhão, a cavalo e a pé, para dentro de Batalhão. Eu notei, vi como foi, até o carro de boi, até mesmo em avião. Veio gente de Teixeira, de São José do Egito, de Umburana e São Vicente, de Sarapó, de Cordeiros e Parari, dos sítios do Cariri foi um pessoal bonito. De Campina e Queimada, de Itabaiana e de Ingá, de Esperança e de Pocinhos, tinha muita gente lá. São Francisco, Santo André, Juazeiro e Sumé, como escrito aqui está. Gente de Alagoa Nova, Cuité e de Araras, de Remis de Santa Rosa, Serraria e Caiçara. De todo lado surgiu, só acredita quem viu por ser coisa rara. De Equador e Parelhas, Currais Novos e Caicó, de Carnaúba dos Dantas, Acari e Piancó. De Patos, Souza e Pombal, de Gurjão e Areal e Jardim do Seridó. De Ouro Branco e de Várzea, Santa Luzia e São João, Santa Ana e São José, Umbuzeiro e Buqueirão. De Sertânia e de Salgueiro, São João dos Pombos e Monteiro, tudo vinha a Batalhão. De Serra Branca e de Junco, São Mamé e Soledade,
De Esterra e Tataíra chegava gente à vontade. De Canoas eu via até um velho de Caboré farrando lá de verdade. E assim de outros lares, que não vou mencionar, por as páginas serem poucas, não posso então alongar. Passo a falar dos vaqueiros e depois dos fazendeiros, dignos de se elogiar. A começar por Nozinho e Renato, seu irmão, Giló, comprador de gado, uma fera mourão, Jovino Nepomuceno, Zaqueu que ganhou terreno e Loures campeão, Macilon, Nilo Bitum, Orolo Augustinho, Teodoro Gambar, num bonito cavalinho, Louro e João Genuíno, João Pimenta que é fino, José Gaudêncio Sobrinho e Severino Robério, e também João Trajano e o velho Antônio Felipe, que só perde por um gano, José da Peuária, que às vezes fora da área derrubava por um plano, e também João Guimarães, que puxava muito bem, Altino bom puxador, daquela forma convém. E alguém que se aproximava, Joca Moto também estava, mas não derrubava ninguém. Aqui falei nos vaqueiros, os principais das corridas. Vou sintetizando a coisa, que a história é resumida. Falarei nos fazendeiros, muito dignos cavaleiros, de firma reconhecida. Senhor Melquiades Pimenta, João Uchoa, aliás, Senhor Sebastião Simões, e Senhorzinho Moraes, e também Rivaldo Vilar, quis também auxiliar por ser pessoa capaz. Manuel de Assis Melo, Coronel Pedro Pimenta, um ancião de valor, o que diz que faz, sustenta. Zaqueu Torres também, que bonito gado tem e em nada se salienta. Manuel Dantas Vilar, abastado fazendeiro, pessoa de alto preço, honradíssimo cavalheiro, homem de boa vontade, é rico em propriedade, tem muito crédito e dinheiro. Foram esses fazendeiros que 300 reses deram para a aludida corrida, e manifesta querer a quem favores devo, possui alto relevo. Homens que se consideram. A festa entusiasmava a todos que assistiam. Destocada em do outro, 2 cordões discutia, isto democraticamente. Porém, em peleja ardente, os cavalheiros corriam. Apenas um sentimento reinava lá na cidade, pois não há prazer completo dentro de nossa humanidade. Mas foi por causa da morte de um fazendeiro forte da familiaridade, a morte de Dodô Dantas. Foi esse o sentimento da família e dos amigos, como eu também apresento aqui meus sentimentos. Nenhum dos parentes seus mostrava o contentamento. Além de ter o seu valor, foi chefe regional de vaquejadas e corridas de batalhão a Pombal. Pois quando a notícia corre, de um homem assim quando morre, fica a tristeza geral. Da morte o braço não cansa, golpeia quem quer que for. É macilenta, é sombria, é anjo exterminador. Penetra no ser humano, vibrando golpe tirano, deixando tristeza e dor. Sobe ao palácio nobre, vai desvendar um mistério, manda seus restos mortais à mesa do necrotério, por entre choros e gemidos, deixa os corações doídos, este é o caso sério. Suspendo o braço da morte, toma a mesma direção do ambiente festivo que passar em batalhão, pois Deus faz tudo direito, cada ser está sujeito a cumprir sua obrigação. Tudo passava em ordem em nossa festa aludida, deveres fantasiados, os intrépidos da corrida, todos prontos bem montados, seguiam acompanhados para o ponto de partida. Por entre ondas de aplausos, cada cordão se agitava. A música com harmonia serenamente tocava. Quando botavam a reis, cada um em sua vez o seu papel demonstrava. Não posso em versos contar a festa toda ocorrida. Narrarei os principais do que estão em meu sentido, e esta é a razão que cabe, porque quem diz o que sabe deve ser bem aplaudido. Era uma área que tinha 80 metros somente para ser derrubado dentro, mas quem derrubasse à frente da área que foi marcada, pois sendo fora pagava 20 cruzeiros a patente. Era o senhor Oriol, juiz considerador de cada ação procedida, concernente ao puxador. Cada cordão tinha um par, e quem chegasse a derrubar ia para o contador. Cada um procurasse fazer o melhor. Zaqueu Torres, preparado em seu bonito alazão, a reis partindo de dentro. Quando chegava no centro, Zaqueu botava no chão. Gostava de ver Giló, quando tocava a vez. Ficava calmo esperando. Quando saía reis, parecia ser de aço. Quando empurrava o braço, era queda sem talvez. Nilo Bitu, quando ia, era uma coisa gozada, de parceria com Juvino. A reis saía espantada,
Quando o cavalo abria, a gente olhava e via, a reis já estava estirada. Eu vi Juvino fazer uma vez por gauchada, passar a cauda da reis a Nilo, seu camarada. Com pouco se via à frente, logo a reis escangalhada. Botaram uma novilha de uma carreira esquisita para Joãozinho Pimenta. Foi bem gozada esta fita. Joãozinho saiu no encalço, adiante empurrou-lhe o braço, que a queda foi bonita. Chico Lucas uma marra, o bicho que nunca enverga, que ele Pimenta escolheu uma zebu e botou. Chegou do lado de fora, a queda foi sem demora, até a perna quebrou. E Teodoro Gambarra deu muitas quedas também. Nozinho Torres montado num cavalo que tem, também é prático em puxar. Era cauda pegar e a reis caía a quem. Era bonito o serviço. Um puxava, outro puxava. Quando a queda era bem dada, o juiz considerava, o puxador se exibia e o pessoal aplaudia. Então a música tocava. De vez em quando no curral surgiu uma discussão entre ali os partidários. Cada qual tinha paixão. Mas não era discussão à toa. Tudo era gente boa e logo havia intervenção. Cícero Dias então torcia pelo cordão encarnado. Manuel Massulino era azul apaixonado. Era um frevo interessante. Corria a festa brilhante, o povo entusiasmado. Eu vi chegar no Mourão, no alazão, uma velhota lhe botaram de encomendada, um famoso novilhote. O velho aceitou a peça e deu a queda tão depressa e disse: se tem bom, tem bole. As calçadas eram cheias, todo mundo apreciando, e o avião de agave com a gente sobrevoando. O hotel de gente cheio, e a Santa Paz no meio, e a festa continuando. Entoando o gado, era muito interessante quando os puxadores tocavam músicas vibrantes e o povo acompanhava, tudo se interessava, era uma coisa importante. Então no Hotel Vitória era grande movimento, Dadá e Dona Isaurinha não tinha acanhamento, a todo freguês agradava, nenhum outro mostrava um mínimo aborrecimento. E assim passou a festa, 3 dias dessa maneira. Senhor Sebastião Simões, alma nobre de primeira, a todos dava atenção. Não mocirava lá, então, uma só ação grosseira. Senhor Melquiades Pimenta, Erotildo seu menino, Joca Mota, tudo em um só destino. Recebiam tudo bem, não desgostavam ninguém. Por isso, afirme e assino. Clodoveu e Nina Torres, Joaquim Amâncio também, e Dr. José Gorgônio, com seu pessoal de bem do Rio Grande do Norte, dando uma prova de forte, não desgostam alguém. Portanto, meus bons leitores, não posso narrar aqui da festa todo o ocorrido de fato, não cabe. Eu vi o que foi feito e sintetizar, porque não posso contar tudo que fim. 3 dias consecutivos a corrida então durou. Na tarde do dia 10, a corrida terminou. Ficou grande comentário, o destino necessário, cada um se tomou. Na praça, 2 pavilhões estavam bem enfeitados, um baile feito ao ar livre, com 2 cordões destacados. Me dizem quem foi o empate, nenhum venceu o combate, ficaram regozijados. Eu sei bem que foi Zaqueu que triunfou na história. Teve o diploma comigo, foi de encarnado a glória. Por merecer o conceito, por isso brilhou no peito a estrela da vitória. Logo que surgiu a noite, o povo se aproximou. A lua abriu a cortina e a orquestra tocou. Todos ali se juntaram, os pares figuraram e a dança continuou. Eu tenho cá pra mim que o encarnado ganhou, pois eu prestando atenção na área que se passou, se eu não estiver enganado, o povo do encarnado foi o que mais derrubou. Houve votos, mas não houve da misa a coroação, por uma conveniência do povo do batalhão. A festa rendeu 3 dias, porém Francisquinha Dias ficou com o excreto na mão. Aqui terminou-se o drama, surgindo a última cena, cada um faça o que possa. A minha mente é serena, não pretendo decorrer, cada um cumpre o seu dever, assim a lei nos ordena. E tenho felicidade na profissão de vaqueiro regado.
Quem organizou foi Zé Melquiades primeiro, né? Que foi um dos grandes vaqueiros, foi ele, era ele, Antônio Vilar, o promotor, doutor Antônio Vilar Filho, era Zé de Assis Pimenta e doutor Suetônio, eu me lembro mais desses vaqueiros, que era muito vaqueiro. Baleco, que a gente conhece como Baleco, né? Eu conheço como Baleco, é Manuel de Berrimor, Manuel de Berrimor. Deixa eu ver quem mais. Eu conheço mais vaqueiro por aqui. Quem derrubou com o Zé Melquiades naquela coisa foi Antônio Vilar. Eram os dois, Zé Melquiades e Antônio Vilar. Eu me lembro de uma que teve lá na Chão da Bala. Sim. Eu era muito jovem, muito criança, mas eu me lembro que teve essa vaquejada. Agora, nesse tempo eu não sei quem eram os vaqueiros, se era meu padrinho Nilo Torres, esse povo, que é quem gostava desses eventos. Era Nilo Torres, meu pai. E a senhora gostava de assistir esse momento? Ou mais ou menos? Não, mesmo porque eu eu gosto mais de argolinha do que mesmo de vaquejada, por causa do maltrato dos bois, eu não gosto da derrubada. A senhora não gosta de presenciar o momento da derrubada? Agora, gosto do evento. O evento em si, todo o evento, a tradição, a senhora gosta de participar? É. E na época, a senhora presenciou esse momento? Presenciei todinha aqui, presenciei. Teve até uma queda de um vaqueiro que eu não me lembro mais o nome. Que eu fui quem salvei a vida dele. E foi? Porque eu trouxe ele aqui para dentro de casa e botei gelo nele, na cabeça dele, botei gelo, né? E quando ele foi para Campina, o médico lá disse a ele que a salvação dele tinha sido eu. Eita! Porque eu tinha botado muito gelo na cabeça dele. Em 75 foi os universitários de Itaperuá que se manifestaram e faziam essa grande festa, comandada por nosso amigo saudoso Adelmário Rodrigues, que mobilizou todos os universitários de Itaperuá e fizemos uma grande festa na época. Foi ali na rua Capitão Manuel Tagi, onde hoje é construído aqueles armazéns de Marco Vicente. E foi um evento muito bonito, todo mundo gostou. Foi uma festa maravilhosa. Todos os grupos culturais participaram, além de toda a população e as festas de rua. Naquela época, era um grupo de vaqueiros, hoje já na maioria falecidos. Eu vou citar um exemplo desse que tem a foto comigo, que era o vaqueiro do meu pai, lá da Fazenda Joá, que era Josué Fernandes. Tinha Zé Carneiro, que era vaqueiro de Paizinho Vilar, Luiz Carneiro, Zé Carneiro, Antônio Monteiro, Zé Pimenta, Mário Pimenta, Mané do Berrim, Capitão. Nós éramos mais de 100 vaqueiros na época. Aqui participavam de todas as vaquejadas na redondeza, inclusive tanto eu como o Zé de Assis Pimenta, nós tínhamos pista de vaquejada nas fazendas. Tinha uma pista lá em São Joãozinho Pimenta do Corno Pinto, tem a pista de Cacimbo de Pedra e tinha uma pista lá no Joá. E naquela época a gente fazia a festa do vaqueiro, não tinha inscrição para cobrar não, a gente fazia a festa e fazia se cotizar. Hoje não, a vaquejada é um meio de vida caro e difícil do cabo se manter com vaquejada. Domingo sempre era disputa de prêmio, mas naquela época era diferente os bolos de hoje, os bolão de hoje foram criados, foram se modificando. Naquela época era para quem derrubava mais boi, ficava nos primeiros lugares, começava a dar a contagem de boi. Hoje tem a contagem da faixa, se modernizou muito. E apareceu muitos profissionais, né? Naquele tempo eram poucos profissionais na derrubada do boi. Teve show, teve festa dançante lá no Creta, foi uma festa maravilhosa. Foi uma grande festa, ficou no calendário. E a gente pensamos em outra vez fazer outros eventos, mas ninguém conseguiu mais.
que os fazendeiros na época cederam o gado, não tinha esse negócio de comprar gado para alugar gado. Os fazendeiros se reuniram, na sua maior parte, essa linha aqui vamos dizer assim, da Vila Azada, aqui da beira do rio Itaperuá, todos os fazendeiros doaram gado para vaquejada. Naquele tempo tinha o Antônio Cristóvão, que era universitário, tinha, aqui vizinho tinha o Gutenberg, tinha os meninos Adamastor, Adroaldo, tudo era universitário. E formavam um grande Taperoá, era outro Taperoá. Taperoá era o Taperoá das amizades, do povo se andar abraçado. E então, Balduino Lelo também patrocinou, houve também uma vaquejada naquele, foi o Balduino Lelo que organizou, aqui dentro da cidade. E então teve as outras vaquejadas. Depois teve o parque, lá em São Queiroz, houveram as 2 ou 3 vaquejadas, depois com o falecimento de um cidadão, eles pararam com a vaquejada. Eu deixo que ainda hoje o cara vai ficando na idade, como eu já estou com 67 anos, mas quando a gente vê uma vaquejada começa a ruir. Porque a festa do gado é uma festa que comove todo mundo que é criador, todo mundo que é agricultor, gosta de ver o cidadão aboiar, cantar verso, toada. Isso é uma coisa, é a característica do Nordeste. Era até uma dor muito grande quando pensaram em acabar com vaquejada. Acabando com vaquejada, acaba com a alegria do povo. O povo gosta, o povo se manifesta, o povo vai para as pistas de vaquejada, assistir a derrubada do boi e aplaudir. Eu faço um relato mais ou menos da vaquejada que foi realizada aqui na Fazenda Lagoa das Marrecas. Hoje está incorporada à cidade de Itaperuá, praticamente, está dentro da cidade. Na época, as vaquejadas eram bem diferentes das de hoje. Era com menos sofisticação. Mas o meu irmão, Adroaldo Queiroz, que era um obcecado por festa de apartação, depois denominado de vaquejada, idealizou fazer um parque de vaquejada aqui na fazenda. E foi buscar o que era de mais moderno em tecnologia, de vaquejada, de arquitetura, de pista, dimensões. E encontrou o Parque Ivandro Cunha Lima em Campina Grande para se espelhar e o Parque Independente, que era quem iniciou com vaquejada em Campina Grande, com 4 sócios, e um dos quais era o Dr. Suetônio Vilar, aqui de Itaperuá. Trouxe o modelo e iniciou a construção desse parque aqui, partindo da nossa caixa d'água, que abastece a cidade, até a Casa da Fazenda. Um parque mais ou menos com 200 metros de comprimento. Fez o parque, na época, muito bem instalado, todo feito em aroeira, caibo cerrado, bem estruturado o parque. Só para brincar aqui na fazenda, denominou o parque de Capitão Manuel Tagi. E um parente nosso aqui, de Itaperuá também, João Queiroz, filho de Manuel Massunilo, juntamente com meu irmão, tiveram a ideia de fazer uma vaquejada para o público, convidar vaqueiros de outras cidades e até de outros estados, aqui bem próximo de Patos, o doutor José Tota, trouxe de João Pessoa, os representantes da família Duré, dos Coutinho, em Campina Grande, e fizeram um rateio para pagar as camisas, tudo padronizada com o nome do parque, e pagar as despesas correntes. Fizeram um galpãozinho de palha mesmo, uma coisa bem rudimentar, onde ali se realizava o forró da vaquejada. Pegava um pé de serra, contratava e ele tocava, eram os vaqueiros correndo, tomando uma bebida quente, se fosse conveniente, e depois dançar no galpão. E assim foram 2 dias de festa, e muita alegria, muita amizade.
que as vaquejadas antigamente não tinham muito fins lucrativos. O que tinha-se mesmo era a integração, a interação, fazer amizade e participar em grupo. O gado, geralmente cedido por alguns fazendeiros da época, a exemplo do seu Dido Leite, hoje falecido, José de Assis também dava um gado, e Antônio Queiroz, que era o proprietário, também participava, o pai do Adroaldo e do Adamastor, que também participava e doava gado para essa vaquejada. E assim foram 2 dias de interação e integração entre a cidade e os visitantes. Via os caboclos também de Araruna, várias famílias conhecidas que corriam em vaquejada vieram prestigiar a nossa vaquejada. Os finalmente da vaquejada, para lembrar os destaques da vaquejada na época, nós tínhamos aqui Zé Pimenta, que foi destaque na vaquejada, que era um excelente vaqueiro de vaquejada. Tinha o doutor Zé Tota, de Patos, também foi destaque da vaquejada. E Hernando Moura, de Gurien, juntamente com João Duré, de Itabaiana. Ambos, correndo junto, lograram o campeonato. Foram os campeões da vaquejada. Foram quem levaram a premiação na época foi televisão, foi dado televisão na época com premiação para os campeões. Taças, também se destacou como vaqueiro mais antigo, um vaqueiro com uma certa idade, correu muito brilhantismo, um vaqueiro aqui de Santa Luzia, que era o seu Rufino, tinha o seu Rufino Gambarra, pai de Teodimar Gambarra, que correram aqui, seu João Gambarra também se destacou. Mas o seu Heleno Rufino foi premiado como o vaqueiro mais antigo. Tinha aí na sua faixa dos 70 anos, ainda derrubando boi aqui na nossa vaquejada. Agora tá bom. Boa tarde, nós estamos aqui na cidade de Itaperuá, pela página Nos Embalos do Reino, dando início ao nosso documentário sobre a vaquejada. E, como convidado, a gente tem aqui, vai contar a história do senhor Corsino e de César, que vai estar aqui com a gente, contando um pouquinho sobre essa vivência da vaquejada, sobre essa paixão, não é mesmo? Isso. Podem se apresentar aqui com a gente. Boa tarde. Olha, a história começa bem assim. Meus avós, tanto paterno como materno, criadores de gado, né? Aí, eu desde pequeno que nasci e me criei convivendo com isso e comecei a praticar o esporte com uns 17, 18 anos, mais ou menos. Mas pratiquei mais ou menos 3 anos. Não tive muita oportunidade e depois minha égua se machucou, fui obrigado a parar. Aí eu acho que no começo de 2009 voltei a praticar de novo. Mas sem condições, já por causa da coluna, já tinha perdido o jeito, a idade chegando, aí só fui mais ajeitando os animais. Aí hoje tem meu filho, que começou a praticar o esporte há 1 ano e meio, 2 anos, e graças a Deus vem fazendo um trabalho, né? Começando num trabalho que está dando certo e pedir a Deus para dar continuidade, né? Como foi que você começou a ter paixão pela vaquejada? Eu desde pequeno sempre montei. Aí, durante o tempo que eu passei, voltei aqui pro sítio, mexer nos animais com meu pai. Meu pai incentivou a montar em animais de novo. E eu fui vendo que vinha dando certo, montando nos animais e vendo resultado. Aí, cada dia só vai aumentando a paixão. Comecei na posição de puxador, derrubar alguns garrotinhos. Aí pronto, a paixão cada dia aumenta mais, a vontade de fazer melhor, crescer. E profissionalmente mesmo, você tinha falado que você começou aos 16 anos. Foi. Aos 16 anos você realmente começou a se dedicar à vaquejada. Se dedicar a isso aqui. A função de puxador, no caso. Eu já corria já. Ele já corria, agora começou na posição de puxador com 16 anos.
De participação de eventos, de premiação, vocês já participaram por alguns? Já teve alguma premiação? Olha, eu só participei em Itaperuá. No tempo que eu cheguei a correr, eu só participei em Itaperuá, no Parque Catão e no Parque... Agora me deu um branco, de Vavá de Pipio. No Parque Cajueiro, de Vavá de Pipio. Agora César já vem praticando o esporte fora, né? Sumé, Livramento, Serra Branca, Livramento, Boa Vista, Santa Luzia, Juazeirinho, Assunção e por último João Pessoa, 2 vezes em João Pessoa, só que ele conseguiu o primeiro prêmio lá, no Bem Mais, né? Agora em janeiro de 2020. Depois de sair 10 corridas, batendo 100, mas sem conseguir o resultado final, né? Aí conseguiu o primeiro resultado positivo no Parque Bem Mais, o 5º lugar. E graças a Deus é um começo de um trabalho que a gente vai pedir a Deus que dê certo, né? Dê continuidade. E a página dos Embalos do Reino agradece ao senhor Corsino e a César por nos receber tão bem, né? Por esse acolhimento. Para mim, né, que venho lá de João Pessoa, é uma honra muito grande poder aprender um pouquinho, entender um pouquinho sobre esse universo da vaquejada, que eu acho, particularmente, eu acho muito bonito esse trabalho que vocês fazem. E muito obrigada. Vocês têm alguma coisa a falar para o nosso público? Eu agradeço a você, né, da página, que está dando esse privilégio a gente, né, de contar um pouco de nossa história, de como começou e de como está hoje em dia, né? Um pouco do nosso trabalho também. Pouco do nosso trabalho, né? E graças a Deus vem dando certo e agradecer a vocês pela preferência e que Deus abençoe vocês, que continue dando certo, né, a página de vocês. Amém. E demonstrar um pouco do que é considerado um dos maiores esportes no Nordeste, é a vaquejada. Gera mais renda do que o futebol no Nordeste. E a gente tem que mostrar isso, incentivar o povo, né? Vai descendo, Aleirinho vai bravar e joga na Modric, a poder aqui de Bricais. Participou com a gente aqui na página Nos Embalos do Reino e agora está com a gente para abrilhantar mais ainda esse documentário sobre vaquejada. Alírio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, prazer. Alírio, Alirim, né, o popular. Mais conhecido como Alirim, né, aqui de Itaperuá. E a gente veio aqui para conversar, para falar um pouquinho sobre a sua história, de como você começou no ramo da vaquejada. Eu comecei, como foi citado no texto, eu comecei, toda a vida eu gostei muito de vaquejada, toda a vida eu fui envolvido muito aqui em casa, em mexer com gado e vacinar e tal. Porém, eu nunca tive acesso ao cavalo. E meu pai começou a mexer com cavalo devido a um tio meu que comprou um cavalo e pediu para ele treinar, açoitar. E eu comecei nesse ramo. Pouco tempo depois, meu pai viu que eu tinha me interessado, comprou um cavalo de esteira, eu já comecei a esteirar para o papai. E assim a gente foi. Pouco tempo depois, ele comprou o Xodó. O Xodó foi treinado, primeiro para esteira. E o papai precisou viajar, foi para Minas Gerais e colocou o cavalo na mão do treinador e disse: Aline, eu vou te dar aqui. Eu tenho condição de pagar 5 meses e tu te vira com o resto. Tu termina lá aí e o carro tu correr boi pro resto da vida. E assim eu fiz, né? Graças a Deus, aí mais ou menos 10 anos. Faz 10 anos isso. Quantos anos tu tinha quando começou? Eu comecei em 2006, quer dizer, eu tinha 8 anos, né? Assim, a gostar. Minha primeira carreira foi em 2008, no Parque Catão, eu esteirando num evento do papai. O pai me botou lá pra dar uma carreira só, esteirando pra ele. De vaquejada, a volta normal, né? Porque agora tem outra volta que inventaram aí, mas a normal, o básico é isso: você coloca a mão, apoia, polegar encoxado aqui no rabo do boi e a passada por trás da luva. Essa posição, assim facilita na hora do solte, né? Como diz a gente. É bom corredor.
Aqui são alguns arreios que eu utilizo nos meus cavalos no dia a dia. E cada cavalo tem seu arreio específico, né? Esse arreio aqui que a gente chama arreios fixos, porque são arreios que a gente coloca só na hora de correr o boi, ou então dar uma caminhada, ou também de colocar em forma, dar uma galopada. E tem esse daqui, que são arreios de correção. Arreios esses que não existiam na década passada e que com o implemento deles trouxe uma grande facilidade no sistema de treinamento, porque a gente vai em cima do erro, né? É mais fácil de corrigir e existe uma ferramenta específica para cada erro que o cavalo comete. Uma grande mudança também que ocorreu foram as esporas. Essa espora aqui é a espora que está sendo muito bem aceita aí pelos vaqueiros e utilizada atualmente, principalmente em competições. É uma espora americana, onde o cachorro é essa parte aqui, é para cima, voltada para cima. A roseta é sempre rombuda, ou seja, essas pontas quadradas que evitam a lesão dos animais. Você não corre o risco do cavalo se ferir. Só para comparar aqui, ó, essa aqui é uma espora de vaquejada antiga. Daqui você tira a roseta do jeito que era. Vale lembrar que essa espora aqui está banida hoje em dia pela Associação Brasileira de Vaquejada, a ABVAC. Você não pode competir mais com essa espora, com esse modelo aqui. Espora essa que vem com as pontas aí bem fininhas e quando mal usadas pode trazer até uma lesão no cavalo. E falando agora sobre proteção, aqui está caneleira de cavalo e de vaqueiro, muito usado na vaquejada atual. E aqui o protetor de cauda, ferramenta essa que mudou completamente o cenário da vaquejada. A vaquejada hoje em dia só pode acontecer, desde o bolão a grande vaquejada, só acontece com o uso dessa ferramenta, que evita o dano por menor que seja na cauda do boi. O protetor de cauda, essa ferramenta aqui foi desenvolvida por um engenheiro civil e um mecânico, que desenvolveram diversos protótipos até chegar nesse modelo atual, que, como eu já disse, é para evitar qualquer tipo de dano na cauda do boi. Olha, tá descendo. Puxa, vai. Jogou? O que falar de Ais Lançável, mais conhecido na região como Baba? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho da nossa admiração por ele. Sua mãe, Ana Maria, sua irmã, Ana Sueli, e seu sobrinho, Denis Vilar. Falar de Aislan é fácil, porque é meu filho, eu amo muito e sempre desde pequeno foi louco pelos animais. Desde cedo já começou a cavalgar e entrar nas pistas de vaquejada. Até hoje é seu esporte predileto. Fazendo assim, vindo almejar cada dia mais um espaço nesse esporte que é bem complicado. Quem já vive e quem tenta viver do mesmo sabe as dificuldades que cada um passa, mas mesmo assim ele tenta e devagarzinho ele está conquistando o seu espaço. Nós temos uma admiração imensa por ele ser um rapaz batalhador, guerreiro e por não baixar a cabeça com as dificuldades da vida. Então a gente fica aqui na torcida para que tudo, mas tudo mesmo dê certo na vida dele, junto a esse ramo que precisa de muita perseverança e fé. Meu tio é muito legal e ele sempre ama a vaquejada. Ele já ganhou muitos troféus e muito. Eu já quero ser igual a ele quando crescer e eu amo ele. Então aqui fica nossa admiração, nosso respeito e, como sempre, nosso companheirismo com ele, porque família é tudo e nós te amamos muito. Te amo, meu filho. Te amo, Baba. Te amo, tio. Beijo. 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 Ai, doidão. Quando foi que você começou nesse universo de vaquejada? Rapaz, eu comecei muito cedo. Eu comecei a montar cavalo, acho que eu tinha de 8 para 9 anos.
Sabia que era um cavalo já mesmo, foi dessa idade. Mas desde cedo minha mãe dizia que quando estava no cavalo não queria sair mais. E isso foi errado de sangue, nasci no berço, né? Nasci no berço de um curral, posso dizer. Graças a Deus estou aqui. Falar sobre a vaquejada, que é um esporte que eu amo de coração. E é onde eu me sinto, a parte da minha vida, melhor. A vaquejada perto dos animais, quando eu me identifico melhor. E qual foi a idade que você começou realmente a correr? Comecei a correr mesmo com 13 anos, vim na Mirim, que foi meu eterno pai, Raicelino Rafael, foi quem me incentivou, foi quem me deu apoio para correr em vaquejada, quem me deu cavalos bons para correr. E eu saí nesse mundo aqui, nessa região por fora, nas Mirim, onde eu tive Mirim, eu ganhei. Eu e Gilberto, o filho dele, e para mim ele não morreu, para mim ele está viajando. Para mim é até falar dele, trazer trabalho falar, porque foi tudo para minha vida, tudo. E depois, cada vez mais, fui tendo condição de tomar meu cavalo, sair vaquejada, saindo do meu bolso, aparecendo um patrão e outro eu correndo e dando certo. Aí depois apareceu minhas portas, abriu as portas o pai de César, Cocino, que foi até 2018, teve um Raiz Cariri, a gente participou, que eu dei a graça a Jesus, dei a graça de me classificar e ficar em primeiro lugar no circuito Raiz Cariri. Foi a etapa todinha, a gente participando, eu e César. O pai dele, Batista, deu para mim, César disputava comigo e fui terminei bem pontuado. E de lá para cá as portas se abriram e cada vez se abrindo mais. Cada vez mais é só agradecer a Jesus. O nego aqui aqui eu comecei aqui, trouxe para perto de mim. O cabo aqui sempre está perto de mim, sempre me ajuda, eu ajudo ele. Nós sempre numa família. Hoje vaquejada para mim é família. Não é só esporte não, é família. Antigamente saía com vaquejada, a gente ia para brincar, com a diversão. Hoje eu saio para trás do meu objetivo, que é correr boi, minha responsabilidade, que eu faço hoje minha feira através da vaquejada. Eu moro só eu e minha mãe em casa, mas eu consigo a maioria das minhas coisas com vaquejada. A vaquejada também traz a renda para você? Traz. Não só para mim, para quem mexe com vaquejada. Para mim, para quem mexe com cavalo, mexeu com a parte de cavalo com vaquejada, atrai renda. Antes não dava tanta renda que tinha hoje, mas hoje dá mais, entendeu? Para muitos pensam que vaquejada é só um esporte, não é. Vaquejada é mais do que esporte. Vaquejada hoje é um ganho de vida, é um custo mesmo. Se vaquejada parar, não sabe nem quantos milhões desemprega. Vaquejada para mim, hoje que se acabar vaquejada, acaba metade de mim. Pode me acabar metade que eu estou puto do resto. A paixão é tão grande que... E é uma coisa, você falou a questão da união, e esses dias que eu estou aqui acompanhando, né, nesse documentário que a gente está acompanhando, a gente nota sim, percebe-se essa união de vocês, né? Vocês estão sempre juntos, um sempre ajudando o outro, um dando a mão ao outro, um treina num lugar que o outro não tem onde treinar, mas aí o outro tem, e assim um vai ajudando o outro. E é assim que vai funcionando, né? E não é assim de passo a passo que ela vem tendo mais. Porque quando a Paulista a gente não tem o que passar, aqui tem. Aí tem um boi, a gente tem a pista e vai juntando tudo e um pouco mais da união. Falar de outra pessoa também que eu não posso esquecer de jeito nenhum, um neguinho vaqueiro, filho de Martim Vaqueiro. Pra mim é outra pessoa espetacular que eu não posso armar. É sempre pra minha mão, não tem esse negócio de dar o pé não, ele me dá logo a mão. Pra onde eu preciso, tá perto de mim. Aí tem Jaque também de Chiquito, que é o nome dessa terra aqui, que é nativo e filho dessa terra aqui. Infelizmente não tá aqui hoje, porque foi pra fazer um projeto sobre a terra dele mesmo. E ele fez isso aqui pra nós, não tá nem aqui. Isso aqui é tudo dele, tudo dele. E é um cara que ama vaquejada. Ele é nativo, criado em besta de curral e gosta de vaquejada. Eu competi todo fim de semana saindo. Depois que eu viajei, que eu fui para casa de bolo, trabalhei muito tempo fora, aí quando eu voltei, eu estou mais nessa parte preparando o cavalo para sair. Esses aqui são todos meus, estão tudo já preparados na parte de treinamento, né? Iniciando para sair. Aí quando ia começar a sair, teve esse problema do coronavírus. Da pandemia, né? É quando você fala essa questão, pode falar, né? Quando você fala essa questão para sair, é a preparação para o cavalo ir para a vaquejada. Isso. Né? Preparado para sair, competir para ganhar. Não ir só participar. Hoje, atualmente, você está competindo? Atualmente não. Já tem um tempo. Pretende voltar? Se Deus quiser. Mas assim, ele não está ainda competindo mesmo porque os caras tudo iniciante. São tudo novo, esse ali é novo, tudo novo. Porque para competir na vaquejada tem que ser quase por igual. Entendeu? Tem que estar sempre, não é que um jogador. Para ele jogar, ele tem que ter. Preparo dele tem que estar bem físico e bem. Como é que se diz? Bem para frente mesmo, já para sair e ganhar. Para participar de outros cantos. E por enquanto está só com o carro novo. Né? Só demonstrando e mexendo para ver o que a gente vai fazer. Não estão prometendo aí, não estão bom mesmo, né, amigo? Assim, só 100%, então só mais novo. Então a idade aqui mais velho que tem aqui é de 5 a 6 anos. Não tem nenhum cavalo velho. Idade velho não. Tudo aprendendo. Entendi. E para a gente encerrar esse momento tão importante, qual a mensagem que vocês
deixam para as pessoas que estão assistindo agora, nesse momento, o nosso documentário? Eu acabei de falar de novo, assim, quem não souber o que é vaquejada, procure ver o que é vaquejada para primeiro criticar e vaquejada para minha família. Vaquejada para mim, se acabar a vaquejada, acaba a mão de mim. Primeiramente saúde, paz, né? Para todo mundo, e agora a vaquejada se acabar, acaba metade. Para mim a metade acaba. Tudo é ser de verdade mesmo, isso vaquejada para minha família. Só com esse tempo de pandemia a gente já está sofrendo, né? Se poder sair para uma vaquejada, mostrar nossos animais, que a gente tanto trabalha, né? Longe dos amigos. E tá todo mundo. Agora é só o funk. Né? Uhum. Hoje você diz assim, É se faz uma boate, não tiver um funk, ninguém vai. Mas se morrer a cultura, quando fica o forró? Forró vem da onde? Forró vem da vaquejada. Vem dos pés de serra. Onde tinha uma argolinha, uma pega de boi. Eita, agora entendeu? era muito bom na Rua do Crepe. Aí tudo você for juntar de cada vez de onde vem as coisas, é só mais saber que a vaquejada veio para melhorar, não para atrapalhar ninguém. Heloísa. Sim, minha gente, tem mulher nesse universo de vaquejada. Heloísa, tudo bem com você? É um prazer poder estar aqui, poder lhe conhecer. E fala um pouquinho pra gente, como é essa sensação de participar, de estar na vaquejada sendo mulher, já que esse universo é considerado mais masculino? É uma sensação inigualável, a gente se sente única, na verdade, porque são poucas. 20 anos e parou o esporte da vaquejada, no caso deu uma pausa por conta da maternidade. E como foi para você ser mãe e ter que dar essa pausa nesse momento? Foi um momento bem difícil, porque era quando eu estava começando a iniciar o meu cavalo, ele estava mais manso, já poderia começar a correr boi nele, aí eu dei uma pausa. E dei oportunidade a outras pessoas também, não me importo em emprestar ele a qualquer pessoa que precisar, qualquer menina. E a gente se sente tipo no céu mesmo, pra quem gosta é inexplicável. Elo, com quantos anos você começou a montar a cavalo? Com quantos anos? Com 14. E a praticar mesmo a vaquejada. Elo pratica vaquejada, minha gente. Vocês precisam saber disso. E a prática mesmo da vaquejada foi com quantos anos? Aos 14 também. Aos 14 também? Isso. A primeira vez que eu montei já foi pra correr boi logo. A primeira vez que você montou já foi pra correr boi? Isso. Minha gente do céu. Foi uma loucura. Elo, quero agradecer a você por ter aceito participar do nosso documentário e dizer que eu estou muito feliz em conhecer uma mulher nesse meio de vaquejada. E qual seria a mensagem que você deixaria para todas as mulheres também que se de repente quiser ter coragem, assim como eu, que eu acho que eu estou com a vontade de derrubar o boi, como é que a gente faz? Lugar de mulher, onde ela quiser. E se sentir vontade, me procure que a gente tá aí para incentivar. Fiz curso, né, de casqueamento e ferrageamento de cavalo em Brasília, com o Capitão Veloz, pelo Senar. Antigamente eu era operador de máquina, aí me dediquei a essa profissão. Hoje eu vivo dessa profissão, vivo do cavalo hoje. Hoje eu vivo cavalo, tanto cuido como crio. E optei por a parte ortopédica, que aqui na região da gente era muito escasso, não tinha quem sabesse mexer e corrigir como é para ser feito, corrigindo tanto na parte locomotora, de membros, a forma correta deles pisar no chão. Ninguém tinha essa noção, por isso que eu achei a necessidade de me especificar nessa área. Tem muito exemplos de viver do cavalo, que nem meu tio, começou pelo meu tio. Tem Alirinho, que é um grande domador e vai crescer ainda mais. E eu optei por casco. O que é que tem aqui? A gente limpa.
Aí olho onde é que tem que tirar, onde eu vou ter que tirar e preservar a parte que tem que ser preservada. Se ele está pisando torto, mais para um lado, mais para o outro, eu tenho que corrigir isso para ele pisar corretamente no chão, para não atingir, nem prejudicar nenhum tendão, nenhum osso, entendeu? Aí aqui eu vou parte de limpeza. Vou aparar. Vou ou
Já? Aqui nesse local. E eu estou aqui na Praça João Suassuna, onde foi realizada a vaquejada. É isso, eu estou aqui na praça, não sei o que, aí eu vou falando e andando e tu vai seguindo. Eu vou virar uma vaqueirona. Tira uma foto minha aí. Você segura numa, tu leva a outra. Tá. Ai, meu Deus. Minha não, porque eu morri de medo. Tu tá filmando? Tô morrendo aqui. Pronto. Ele para, tá vendo? Não tem como ele correr. Chega pra cá pro lado, tá? Você tá vendo? Fica com o peso do seu corpo pra cá. Ela tem a mão bem maneirinha, bem levinha mesmo. Tá. Tem que ter seu cabelo. Aí dá certo e... Tu aí, tudo com a voz do que isso, Lisa. Tá. Quando eu fui chamada para participar da página Embalos do Reino, eu recebi logo de primeira, de cara, uma missão que para mim foi uma grande missão. Estar à frente do documentário de vaquejada, onde eu estaria conhecendo pessoas, conhecendo histórias e conhecendo melhor sobre esse universo da vaquejada, onde eu não tinha nenhuma experiência. A minha experiência com a montaria, com a vaquejada, com o animal, foi a melhor possível. Eu pude me enxergar melhor, eu pude ver uma força que eu não imaginava que eu tivesse. Esse contato com os animais é muito importante. Consegui montar, foi um desafio diário, né? Consegui evoluir a cada dia. Para mim foi uma grande surpresa eu poder me ver montando um cavalo, poder conduzir um cavalo, enfim, saber aqueles princípios, né, de selar o cavalo, de tirar a sela. Tudo isso eu aprendi aqui em Itaperuá, tudo isso eu aprendi nesse momento dos documentários junto com os meninos, né, Alírio Lucena, César Farias, Aislan, Igor, que estiveram comigo durante esse período, né, do documentário. E se eu tiver que falar para alguém, dar um conselho sobre a vaquejada, alguém que julgue a vaquejada, principalmente deles, os vaqueiros, com os animais. Tem todo um cuidado, tem toda uma preparação e que não é uma coisa de brincadeira. Realmente eles entendem isso como uma profissão, como um esporte. E a vaquejada rende, né, financeiramente para muitas famílias. Pude conhecer muitas famílias e foi uma experiência que eu vou levar com certeza no meu currículo, se eu posso dizer assim. Enquanto mulher, eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida, muito bem respeitada. É um esporte que é predominante, né, mais masculino, mas eu pude conhecer meninas também, que também são vaqueiras, que também praticam o esporte. E para mim foi uma super experiência poder ver de perto tudo isso. Realmente eu fiquei muito encantada com tudo e me fez despertar para um possível esporte também que eu poderia fazer, né? De aprendizado eu levo evolução, com certeza, união. Eu aprendi que existe sim união entre eles, que existe sim respeito, que existe sim amor de verdade pelo esporte, pelo que eles fazem, que vai muito além de derrubar um boi, né? É amor mesmo que eles têm, um pelo outro, pelo esporte principalmente. E para mim foi uma superação. Eu levo isso como um aprendizado, como uma grande lição e como superação, que me faz ser forte, sabe? Encarar todos os desafios que eu vier enfrentar daqui para frente.